Muito bem, pessoal. Voltamos aí com mais uma correção de 10 exercícios. Exercícios esses que são lá do nosso grupo do WhatsApp, certo? Esses exercícios foram compartilhados lá e agora a gente está fazendo a correção deles aqui pelo YouTube. Beleza? Então vamos lá. O que que diz aí a nossa primeira questão para a gente seguir com a nossa correção? Diz o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu mudar aqui. Perfeito, mudei. Ó, a navegação na internet é realizada por meio de software específico que permite o acesso a páginas de web, facilitando a busca por informações e interações com diversos conteúdos online. Ele está se referindo aqui o quê? A um navegador, tá? Então, esse software que ele está se referindo aqui chama-se um navegador. Então, basta a gente ir na questão aqui embaixo e identificar um navegador. Porém, nós temos mais coisas aqui embaixo, ó. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que classifica corretamente o programa Google Chrome, certo? Então ele quer saber o que é o programa Google Chrome. Você já vem aqui de cima, da parte superior, com a ideia do que é um navegador, tá? Então ele quer saber o que é o Google Chrome. Vamos ver. O Google Chrome ele é um sistema operacional? Não. O Google Chrome não é um sistema operacional. O que nós temos como sistema operacional é o sistema que opera o computador como um todo. Vamos usar esse termo assim, para ficar mais fácil e entendível. Aquele sistema que opera o computador inteiro, que regula aquilo tudo, que faz aquelas comunicações hardware e tudo mais com os outros softwares, isso é um sistema operacional. E como exemplo de sistema operacional, nós temos o próprio Windows. Opa, perdão. Nós temos o Windows. E para esse nosso exemplo, vamos ficar aqui com o Windows e o Linux. Isso são exemplos de sistemas operacionais. Perfeito? Então, show de bola. Considerando esse contexto, essa alternativa classifica corretamente o programa Google Chrome. O Chrome ele é um editor de texto? Não. O Chrome não é um editor de texto. Editores de texto nós temos o quê? O Word, certo? O Google Chrome ele é um navegador de internet? É o que está fazendo mais sentido no momento. Ele é um reprodutor de mídia? Muito menos. Também muito menos um antivírus. Então, o nosso Google Chrome ele é o que? Um navegador de internet. Perfeito? Vamos para a próxima. 2. Antes de realizar a impressão no documento do Word, o usuário tem possibilidade de visualizar o documento e definir quais páginas serão impressas, ajustando a configuração conforme necessário. Perfeito. Considerando os recursos disponíveis na tela de impressão, a imagem apresentada refere-se a. Então ele quer saber o que refere a essa imagem. Perfeito? É uma ferramenta para ajustar a orientação da página? Você tem? Veio isso aqui? Não, né? Então não tem. Orientação da página, você tem dois tipos de orientação, que não está aqui. Se fosse algo relacionado a ajustar a orientação da página, você teria as duas formas de orientação, coisa que você não tem aqui. Essa imagem ele é um recurso para selecionar o tipo de papel? Muito menos. Você não está dizendo aqui nenhum tipo de papel. O que você está vendo é uma porcentagem de 64 a porcentagem que, a princípio, imagine ser 100%. Ele é um controlador deslizante de zoom no documento, permitindo ampliar ou reduzir a visualização para facilitar a leitura de textos pequenos? É o que está fazendo mais sentido, porque ele diz um controlador deslizante, aqui um controlador deslizante, é o que faz mais sentido. Vamos para D? Uma opção para configurar margem personalizada? Tá, passou fora. Você pode até pensar nisso baseado nesses itens aqui, ó, mas nada disso. Ele é um contador para acompanhar a evolução da impressão? Muito menos. Então, pessoal, fiquem ligados aqui, ó. A resposta é a letra C, certo? Nesse contexto, o que a gente tem aqui é a letra C. Por quê? Ele é um controle deslizante de zoom, certo? É o que vai ajudar a gente a fazer aquela visualização. Beleza? Então, nada a ver tem com opção para configurar margem, nada a ver com contador, nada a ver com isso. Gabarito letra C. Perfeito? Vou pro próximo. O que ele diz aqui é o seguinte:
O uso de teclas de atalho no Microsoft Word proporciona maior agilidade na edição e formatação de texto. E isso é realidade, tá? Ajuda muito. Já expliquei isso em outras aulas. Permitindo que o usuário execute comando de forma rápida e eficiente. Considerando esse recurso, qual combinação de tecla deve ser usada para excluir a palavra localizada à direita do cursor, tá? Para isso eu vou usar um exemplo prático com vocês aqui, tá bom? Deixa eu fazer uma prática, que eu acho que vai ser bem interessante para a gente. Eu vou colocar aqui nossa tela o Word e vou colocar aqui, por exemplo, aula de informática para concurso, tá? O que ele quer saber o quê? Vamos voltar lá para concluir. Ó, tá aqui no final. Qual combinação de tecla deve ser utilizada para excluir a palavra localizada à direita do cursor? Então, o que nós temos? Ele quer saber como é que eu vou excluir a palavra localizada à direita do cursor. Entre os nossos exemplos, nas nossas opções, eu tenho um Ctrl Delete, eu tenho um Ctrl Backspace, eu tenho vários. Eu vou mostrar para você aqui um Ctrl Delete. Ó. Quando eu uso Ctrl Delete, pressionei o Ctrl Delete, ele vai fazer o que? Ele apaga esse texto. Se eu usar um Ctrl Backspace, ó, Ctrl Backspace, ó, certo? Ó, aqui, ó. Olha o que ele vai fazer com Ctrl Backspace, tá vendo? Ele vai apagar a palavra à esquerda, tá? Então, para nossa resposta aqui, ó, o gabarito dessa nossa resposta que nós temos é a letra A, Ctrl Delete, certo? É ele quem é o responsável por apagar a palavra que nós temos à direita do cursor. Esse aqui, ele apaga a palavra à esquerda, certo? Ele vai apagar a palavra à esquerda. O Ctrl função para a gente não tem nenhum tipo de utilização, assim como o Ctrl menos. O que nós temos é um Ctrl End, que o Ctrl End vai levar o cursor para o final do texto, certo? Então o Ctrl End leva a gente para o final do texto. Então esse aqui a gente apaga à direita, que é a resposta correta, certo? Esse aqui apaga o texto à esquerda, ou seja, que no nosso caso não é a resposta que a gente quer. E esse aqui, ele leva o cursor para o fim do texto, tá? E é isso. Os outros a gente não tem funções dentro do Word. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 4. Ele diz o seguinte, ó. No que diz respeito à interação com programas e aplicativos no Windows 7, o prompt de comando do Windows 7 é uma interface de linha de comando que possibilita a execução de diversas operações no sistema, oferecendo maior controle sobre arquivo e diretório. Para exibir todos os arquivos e pastas contidos em um diretório específico, qual comando deve ser utilizado no programa? Então ele quer saber qual é o comando que a gente vai utilizar lá. Isso aqui é um pouco mais técnico, tá, pessoal? Uma questão até um pouco mais técnica, mas para facilitar para vocês a resposta é o dir, que é para você listar os diretórios. Os outros a gente não tem utilização direta dentro do Windows, usa-se muito dentro de outros sistemas operacionais. Mas o que a gente tem diretamente utilizado, grava isso. Se eu quero listar um diretório dentro do Windows, eu vou usar o comando dir, beleza? Esse dir vem de diretório, beleza? Vamos para o próximo. Número 5. O que nós temos no número 5? Número 5 ele diz o seguinte, ó. Um funcionário de uma empresa relata ao departamento de TI que o mouse do seu computador, né, parou de funcionar. Mesmo tendo testado outros periféricos do mesmo tipo e religar seu computador. Ou seja, o que ele fez foi reiniciar o computador e trocou, né? Pegou um mouse, colocou outro, enfim. Um dos técnicos de suporte instrui o funcionário a atualizar o drive, ou seja, para atualizar o drive do dispositivo manualmente. Qual das seguintes opções, né? Qual das seguintes ações acima a seguir, na verdade, ele precisa tomar, certo? O que ele precisa fazer para isso resolver? Reinicializar seu computador? Isso ele já fez, está escrito aqui, ó. Mesmo religando o seu computador, tá aqui, ó. Religar, ó, o computador. Então isso já foi feito, tá?
ou seja, essa ação de reinicializar, ele já fez. Então, isso aqui está fora. O que a gente tem é isso aqui, ó. Ele vai acessar o gerenciador de dispositivo, ele vai localizar o dispositivo e pedir para atualizar. Essa é a ação que ele tem que fazer para tentar, né, uma tentativa de fazer o mouse voltar a funcionar. Se ele for pesquisar na web, é chances muito grandes de trazer vírus, não vale a pena. Ele vai entrar em contato com o suporte da Microsoft para solicitar muito menos e também não vai fazer muito sentido ele utilizar a função do mouse virtual, visto que ele quer que funcione o mouse que ele tem lá na máquina dele. Perfeito? Essas duas questões, tá, pessoal, são questões um pouquinho mais técnicas, tá? Mas caem em concurso, por isso estão aqui para vocês. Eu estou tentando fazer uma explicação menos técnica possível para que vocês tenham esse entendimento e como resolver esse tipo de questão caso apareça na prova de vocês. Beleza? Então vamos lá para 6. O correio eletrônico ele é uma das principais ferramentas de comunicação digital, permitindo o envio e recebimento de mensagens de forma rápida e eficiente. Para facilitar a organização dessas mensagens, os sistemas de e-mail são estruturados em pastas específicas que auxiliam na gestão e no acesso da informação. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir. Vamos lá? A tracinho é onde você visualiza e gerencia os e-mails recebidos, certo? Você vai visualizar os e-mails recebidos na lixeira? Não. Você vai visualizar os e-mails recebidos em rascunho? Não. Você vai visualizar os e-mails recebidos na agenda? Não. Spam? Não. Letra E. Ou seja, você vai visualizar na sua caixa de entrada. Lá na caixa de entrada você visualiza os seus e-mails recebidos, tá? Aí até completa aqui, ó. Os e-mails geralmente são listados com o nome de remetente, o assunto da mensagem e data de recebimento. Perfeito, é isso, tá? Vamos para a próxima. 7. Os sistemas operacionais utilizam diferentes extensões de arquivos para identificar, no caso, as suas finalidades e facilitar a gestão de recursos. No Windows 7, o arquivo de extensão temp, certo? São comumente associados aqui. Né? Os arquivos de extensão temp são associados a que tipo de arquivo? Eles são associados a documentos, de configuração permanente, arquivo de segurança do sistema, arquivo de execução automática, arquivo de instalação de drive ou arquivos temporários. Letra E. Arquivos temporários. O temp, pessoal, é uma extensão para arquivos temporários. Perfeito? A gente tem várias extensões de arquivo. Eu costumo dizer que a extensão de arquivo funciona como se fosse o sobrenome. Tá? É uma forma de você entender, para saber a que família ele pertence. Mais ou menos isso para fazer uma comparação. Né? Baseado naquela extensão, você sabe a que família ele pertence. Então, por exemplo, documentos de configuração permanente da letra A são os arquivos .ini, .cfg, certo? Os arquivos de segurança do sistema, que é a letra B, são os arquivos de .bec, né, ou BAC, que é o BAK, o .sys de sistema, tá? A letra C, os arquivos de execução automática são os .exe ou .bat, tá? E na letra D, que são os arquivos de instalação do sistema, também são os .inf, beleza? Existem vários, mas o principal aqui para você entender é que os arquivos temporários são os .temp, T-M-P. Perfeito? Então vamos lá. 8. O que diz a 8? Para acessar conteúdos disponíveis na internet, é necessário utilizar softwares específicos, chamados navegadores ou browsers. Esses programas são responsáveis por interpretar a linguagem de programação e exibir as páginas da web de forma interativa, né, com a gente, que somos usuários. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta um navegador, né, de acesso à internet. O que é? O que daqui de baixo é um navegador? Né? Você tem um Adobe Reader, você tem um Mozilla Firefox, você tem um CorelDRAW, você tem o Google Sheets e você tem um WinZip, certo? Então, nessa nossa relação, o que faz aí, que a resposta é o Mozilla Firefox. O Mozilla Firefox é o nosso navegador. Como navegadores hoje,
A gente tem o Google Chrome, a gente tem o Edge, a gente tem o Opera e a gente tem o Mozilla Firefox. Existem outros também por aí, enfim, mas são os principais, até os que caem em concurso. Em concurso, principalmente, fala-se do Edge, fala-se do Mozilla Firefox e do Google Chrome, certo? Então, o que nós temos aqui como resposta para essa questão é o Mozilla Firefox. O Adobe Reader, né, que é o que está dizendo aqui na nossa letra A, ele não é utilizado para acessar a internet. Ele é utilizado, é um leitor de arquivos .pdf, certo? O CorelDRAW, ele é um programa responsável por trabalhar ali com edições gráficas, certo? Muito utilizado por gráficas, designers, enfim. O Google Sheets, ele é uma planilha online, certo? Está relacionado a planilhas lá daquela estrutura do Google. O Zip, ele é um programa utilizado para compactar arquivos. Então, na nossa resposta, a letra B. E aí cai aqui, pessoal, aquilo que eu sempre falo com vocês, tá? Mesmo não sabendo uma resposta, tenta ir por eliminação. Mesmo eu não sabendo o que é, eu tento pelo menos ver aquilo que não é, certo? De repente você conhece aqui o WinZip. Se você já conhece o WinZip, você sabe que o WinZip não é. Aí você vai eliminando até chegar àquela resposta que seja realmente a resposta correta. Perfeito? Vamos para 9. 9 Excel. Olha aí que maneiro, ó. Então está dizendo o seguinte: Flávia é uma professora de aulas de inglês, técnico, né, para profissionais de engenharia. Ela montou uma turma de 8 alunos e precisa saber qual é a média de idade da turma para preparar o material didático. Nota que a questão já está dizendo, ó, qual é a média de idade da turma, certo? Vamos lá. Para isso, ela montou uma tabela a seguir utilizando o Microsoft Excel. Qual a função que ela deve inserir em B10? Está aqui, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu dar uma aproximada para ficar melhor. Vai perder um pouco aqui, mas pelo menos depois a gente volta. Pronto. A questão, a fórmula que ela quer, né, que ela vai utilizar, vai entrar aqui, ó. Vai entrar nessa célula aqui, ó. Vai entrar na célula B, como ela falou, na célula B10. Então aqui em B10 ela quer colocar uma fórmula. Qual é a fórmula que ela vai utilizar? Ela vai utilizar a fórmula média, max, dev, MDI ou MMC. Eu sempre alerto vocês, pessoal, sobre as preocupações com a letra A. Sempre falo sobre isso. Pessoal, cuidado com a letra A. Nesse caso, a letra A já está dizendo praticamente a resposta. Está aqui, ó, média. Tá? Então, eu sempre falo, cuidado com A não ser que você saiba a resposta exata. Se você saber a resposta exata, está aqui, ó, você marca de olho fechado. A resposta é média. Por quê? Porque exatamente ele quer saber a média de idade. Professor, mas eu fiquei na dúvida aqui no Max, no Dev, no MDI, no MMC. Ah, beleza, a gente vai explicar sobre isso. Então vamos lá. Subentende-se que você não sabe o que é média, né? Eu vou falar sobre isso. Nesse caso, o que é a média aqui? Ele vai somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos. Ele vai somar a idade do Cláudio, do César, da Kelly, da Ângela. Vai somar e vai dividir pela quantidade. Dessa forma, ele acha a média aritmética. Tá? Então tá aqui, ó, média B2, 2 pontos, B9, ou seja, está indo de B2 a B9. Cuidado, que tem questões que faz isso aqui, ó, igual média. Aí ele faz isso aqui para você, ó, média. Aí ele vai botar assim B2, 2 pontos, B9. Aí você fala, beleza, é essa. Só que daqui a pouco ele coloca assim, ó, média, abre parêntese, B2, ponto e vírgula, B9. Aí você pira, você fala assim, pô, mas caramba, qual é a diferença? Tá? Vamos lá. Quando eu tenho dois pontos, quando eu tenho aqui ó, 2 pontos, esses 2 pontos significa para mim até. Certo? Então quer dizer o quê? Ele está pedindo para o Excel achar a média de B2 até B9. Então, esses 2 pontos significam até. Então, ele vai da célula inicial B2 até B9. Aí ele acha a média de tudo. Quando eu coloco um ponto e vírgula, esse ponto e vírgula ele pode ser entendido como um E. Porque está dizendo o seguinte, ele vai achar a média de B2 e B9. Dessa forma, isso não é o caso aqui da questão, é só um adendo para vocês entenderem e resolverem outras questões, tá? Quando você olha para B2, ponto e vírgula B9
e B2, dois pontos, B9, não é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui em cima ele vai pegar todos os valores. Aqui embaixo ele está pegando somente o primeiro e o último, que é o 52. Então a resposta não vai ser a mesma. E isso vale para todas as fórmulas. Fica esperto. Esse lance de dois pontos e esse lance de ponto e vírgula, que significa até e significa e, fica atento que isso vale para todos. Beleza? Voltando para cá. No nosso caso, nós não temos isso, então eu vou até apagar isso aqui. Ó. Isso aqui a gente não tem isso aqui, então isso aqui sai, certo? Isso aqui pode sair fora. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Beleza. Então o que eu tenho aqui é só o até. Perfeito? Então a resposta é isso aqui. E explicando as outras questões, as outras opções, desculpa, o max aqui é para achar o maior valor, certo? O dev, que eu tenho aqui na letra C, é de desvio padrão. Eu não tenho nada relacionado ao MDI, que é a letra D. O MMC é para achar o mínimo múltiplo comum dentro desses valores. Beleza? Minha resposta correta é a letra A. Fiquem atentos, tá bom, pessoal? Vamos para a nossa última questão. Beleza, o que diz a nossa última questão? Nossa última questão também é de Word, então vamos lá. O Microsoft Word 2019 é um processador de texto que oferece diversas funcionalidades para aprimorar a formatação e a personalização de documentos. Tranquilo. Entre essas opções, destaca-se a possibilidade de inserir imagem proveniente de fonte online, tornando o conteúdo mais dinâmico e visualmente atrativo. Perfeito, ótimo. Em qual guia do Microsoft Word encontra-se a opção Imagem Online? Onde eu vou encontrar isso? O Word, pessoal, assim como a maior parte dos programas, ele tenta ser o mais intuitivo possível. Não faz parte, não faz sentido construir-se um programa, um software, de forma que você tem que pensar muito, né? Tanto que a gente tem uma lógica de não me faça pensar. Tenta ser o mais intuitivo possível. Então, se eu estou pensando aqui em inserir alguma coisa, se eu está falando várias vezes em inserir, eu venho para cá em layout e penso, por layout não é. Porque layout é onde eu vou pegar aquelas margens, orientação, coluna. Isso é em layout, isso aqui é em visual. Então esse cara está fora, certo? Eu vou na letra B, inserir, eu acho que é, vamos deixar quieto. Você está também na dúvida? Deixa lá. Eu vou em referência. O que tem a ver referência? Referência é quando eu vou inserir alguma coisa do tipo sumário. Eu vou inserir um sumário. Ah, professor, mas tem inserir, mas olha só, sumário, diferente. Tem citações, bibliografia, isso são referências que a gente utiliza no nosso documento. Dessa forma, a referência também está fora. Imagens diversas, isso aqui não existe, isso aqui está mais fora ainda, aquele que eu sempre falo, é o absurdo. Tá? E eu vou em orientação. Orientação ela não é uma guia, ela é uma opção dentro da guia layout. Dentro de layout, eu tenho a opção de fazer a orientação do meu papel, que também, nesse caso, está fora. Então, para nossa realidade, o que a gente tem aqui é a letra B, inserir. Perfeito, pessoal? Então, fica aí mais a correção de 10 exercícios para a gente, exercícios esses lançados lá no nosso grupo de WhatsApp. Para quem está chegando agora, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e assistiu até o final, muito obrigado. Nós temos um grupo de WhatsApp, esse grupo eu disponibilizo sempre questões lá, todas as semanas tem questões, temos simulados, e a gente agora está iniciando um momento de correção. Eu estou fazendo a correção desses exercícios que eu lancei no grupo, estou fazendo a correção aqui pelo YouTube, certo? Então, se você caiu agora, o link para acessar tanto o nosso grupo quanto para pegar o material, está tudo embaixo na descrição do vídeo. O que eu peço para vocês sempre é aqui, se inscrevam aqui no nosso canal, curtam, compartilhem, façam o máximo possível para a gente fazer o nosso grupo, o nosso canal crescer e a gente continuar trabalhando aí e divulgando cada vez mais a informática para concurso e ajudando cada um de vocês aí no caminho da aprovação e no aprendizado da informática para concurso. Beleza, pessoal? Então, até a próxima correção. Tchau, tchau.